O próprio profeta dos profetas, que estava para manifestar ali depois de João, disse que os profetas e a lei duraram até João. Aquilo deixou também uma válvula para que eles dissessem: ainda bem que ele não é profeta. E ele era o profeta dos profetas. Ele era o profeta de João, naquele dia. Aquele João é o João Batista. Não é o João Evangelista que nós falamos, que comeu o livrinho. Que comeu o livrinho não foi João Batista, foi João Evangelista, certo? É bom as pessoas terem isso em mente, porque um foi o precursor do Senhor Jesus, o outro é o que teve o privilégio de ser exilado na ilha de Patmos. Tem hora que é bom ficar sozinho. Naquele tempo era preferível ficar entre lagartixas, escorpiões, lagartos, cobras, do que ficar entre o povo que não cria, certo? Naquele tempo que João, o evangelista, ficou na ilha de Patmos. Então a gente tem que dar graças a Deus por cada coisa que acontece. Tem coisa que não é boa. Se mandar nós para essa região que vocês têm aí de mosquito, pastor Bispo já está falando de um mosquito só. Agora diz que tem uma região que está cheia de mosca, né? Como? Pio XII. Já tem qual é o nome de Papa? Então não é fácil. Ainda bem que um só desafia a ciência. Deus permite essas coisas. Mas eles não humilham, não. Eles deveriam humilhar, dizer: nós não estamos com nada, nós não valemos um mosquito, porque nós não damos conta dele. Eles deveriam humilhar e pedir a Deus. Tem os verdadeiros médicos que pedem a Deus, mas muitas vezes cientista é difícil pedir a Deus. Tem alguns que dizem ser cristãos, precisa pedir a Deus para poder descobrir o que combate até um mosquito. Eu acho que eles estão procurando o que combate a mensagem, que combate essa pregação, o que combate Brana, o que combate a noiva. Eles estão procurando ver o que eles arrumam para combater, para matar o efeito desta mensagem. E aqui não vai ter jeito de você matar o efeito, porque é tempo dela. Entende? E muitas vezes uma doença permanece aí até o tempo dela. Quando a ciência descobre, já matou milhões. Aí vem outro. Descobre como vencer um mosquito, vem outro. Sempre é assim. Aqui na Terra, você sabe que Deus permite as coisas dar trabalho para a ciência. E Deus permite sempre uma mensagem para dar trabalho para nós. E quando nós cremos nela, ela para de dar trabalho. E Ele permite essas mensagens vir. A mensagem de Jesus, de Noé, de Moisés, de Brana, foi para dar trabalho para o povo. Eles quiseram se safar delas de todo jeito e não conseguiram. Quando eles pensaram que ao matar Jesus estava tudo bem, ficaram sabendo, ele ressuscitou.
Mas nós não vimos ele, mas ele ressuscitou. Ele esteve no meio dos discípulos, porque ele não vai estar mais no meio de ignorantes. A ressurreição já não é para estar mais no meio dos que ignoram, é para estar entre os verdadeiros cristãos. Essa ressurreição que está para acontecer agora, que é o levantamento de nossos irmãos e eles aparecerem, é só para os verdadeiros cristãos. Não vai ser para os outros, não, certo? Isso não vai acontecer para os ignorantes. Acontece para os verdadeiros crentes, ao ponto dos ignorantes nem crer que isto aconteceu. Mas a gente sabe que só está faltando eles saírem da sepultura, porque já foram ressuscitados. Como que ele diz, como vocês creem numa coisa desta, que já foi ressuscitado? Nós não estamos vendo, mas é desse jeito. Quando Jesus morreu, eles ressuscitaram, mas foram sair do sepulcro quando Jesus saiu. Irmão Brana diz que é a mesma coisa nesse tempo final. Então, se eu partir, eu já tenho a minha ressurreição garantida, certo? É só sair do sepulcro, porque eu já ressuscitei. Você já tem a sua ressurreição garantida. É só sair. E a gente vai sair do sepulcro quando aquele último sair. Porque quando o último sair, esse último, ele é o primeiro. Brana é o último mensageiro, mas é o primeiro. Nós cremos pela Bíblia que os últimos serão os primeiros e os primeiros os derradeiros. A ressurreição não começa de Paulo para cá. Paulo não tinha uma mensagem de ressurreição ainda. A ressurreição começa daqui para lá. A ressurreição começa de Brana para Paulo. Não é de lá para cá, começa aqui do fim para o começo. Porque nós temos uma mensagem que aperfeiçoa os outros. Paulo não tinha uma mensagem que aperfeiçoava nós. E ó, espera lá, estou falando de quem parte. Paulo pregou uma mensagem de aperfeiçoamento, mas aquela mensagem não poderia causar o efeito que esta última mensagem de William Branham causa para eles. Eles trouxeram uma santificação de lá para cá, uma limpeza no vaso de lá para cá, mas a Bíblia mesmo diz, e Paulo mesmo deixou escrito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados, falando do Velho Testamento, e para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados, Branham falou do Novo Testamento. Para que eles, para que Pedro, Paulo e os demais não sejam aperfeiçoados sem nós, porque nós temos a mensagem de pedra de coroa. A mensagem da pedra de coroa, você sabe que Paulo não a tinha. A pedra de coroa, ela não apareceu nem na pirâmide, porque ela estava por vir. E 28 de fevereiro de 1963, ela veio. Eles a fotografaram. Aquilo era a pedra de coroa da pirâmide que veio. Aquilo apontou para nós a vinda do Filho do Homem, que faltava, e que eles, sem essa mensagem dos dias do Filho do Homem, não poderiam ser aperfeiçoados. Agora, esta mensagem, pregada no último dia por William Marion Branham, e que a pedra de coroa veio completar a pirâmide, isto aperfeiçoa os de trás e aperfeiçoa nós aqui também, porque nós cremos nesta mensagem. Amém, amém.
Eu quero apenas passar por alguns parágrafos aqui, conhecido de vocês. Irmão Brano diz no parágrafo 333, o desvelar de Deus, ele diz que o selo que revela estas coisas, o selo que revela os selos, é o sétimo selo que revela os outros selos. Por isso ele fica em segredo, em mistério, assim como Jesus também pregou essa mensagem em mistério, e que os profetas e a lei duraram até João, e ele era o profeta depois de João. E as pessoas podiam tropeçar, como até agora eles tropeçam, dizendo: não, profeta não tem mais, foi só até João Batista. Eles esquecem que Jesus foi o profeta dos profetas e veio depois de João Batista. Ágabo foi um profeta e veio depois. Paulo foi um profeta e veio depois. Pedro foi um profeta aos judeus e veio depois. Brana, o último profeta das 7 eras da igreja. Por isso eles não creem em profetas. Eles não podem crer no que Deus diz que ia fazer nos dias da voz do 7º anjo, e a voz do 7º anjo era para revelar os selos que já haviam cumprido, os selos que já haviam manifestados, e agora estava cumprindo o 7º selo em silêncio. Amém? 7º selo em silêncio. Por isso eles não podiam ver. E você tem que saber que o final do 7º selo hoje também está cumprindo em silêncio. Irmão Brana foi o início do 7º selo. A noiva é o final do 7º selo. É o mesmo selo, mas ele foi, com a sua mensagem, o início deste selo que abriu os demais selos que nós não podíamos fazer. Era Cristo nele, era o anjo forte nele, abrindo aqueles selos que ninguém nunca soube nada dele. E agora, Cristo na noiva. Será que você tem consciência de Cristo em você? Quando o irmão Brano diz agora que Apocalipse 10 está revelado, nos dias dele, ele falou de tudo, agora que Apocalipse 10 está revelado. Mas a noiva veio exatamente de Apocalipse 10, depois de William Branham. Tudo profetizado pelo mesmo profeta. E nós teríamos que ter o que temos hoje. No tempo de Moisés, ele veio escrever uma parte da Bíblia. Paulo escreveu outra parte da Bíblia. Irmão Branham usa esses dois. Mas ele diz: agora é tempo de revelar a Bíblia. No tempo do irmão Branham, não era tempo de escrever a Bíblia, era tempo de revelar a Bíblia. E a Bíblia foi revelada nos dias da voz do 7º anjo. Foi tudo revelado. Não ficou nada sem revelar. Ele só não podia dizer algumas coisas que não pertenciam ao seu ministério. A gente tem que aprender a não falar aquilo que é do outro ministério. Isto começa com diáconos que deve aprender a não falar o que é do ministério do evangelista. O evangelista não deve falar as coisas que é do ministério do pastor. O pastor não deve falar coisas que é do ministério do profeta. Porque cada um tem que ser usado no seu dia, no seu lugar. Você não tem que entrar no ministério do outro. Por isso nós hoje não entramos no ministério de Branham. O ministério de Branham já cumpriu. Não entramos no ministério dele.
Nós não estamos aqui para dizer, isso daqui Brana não revelou, porque ele revelou, ele só não pôde dizer para alguém, mas ele revelou. Então tem um ministério que todos nós já estamos sabendo, estamos reunidos exatamente por isto, por um ministério que está comendo este livrinho, e esse ministério está diante de nós todo dia, e não temos que revelar mais nada, temos que comer, não temos que entrar em outro ministério. Se entrássemos, ó, vamos entrar aqui, a esposa, a noiva, chamada pelo irmão Brana aqui de noiva, nesta tradução da era de Pérgamo, noiva, se ela entender de que Deus, através do profeta, estabeleceu que a noiva tem o assim diz o Senhor. Pelo profeta falar isto é como Jesus disse: a lei e os profetas duraram até João. Aí os outros não creram em Jesus, não creram nos demais. A mesma coisa o irmão Brana dizendo aqui: ela tem o assim diz o Senhor. 56 de Pérgamo. Aí as pessoas estão levantando mulheres, ela que tem, então ela é mulher. Aí eles estão colocando mulher para ter o assim diz o Senhor. O profeta deixa sempre coisas para as pessoas tropeçarem. O eleito permanece na palavra e entende que Deus não poderia dar o assim diz o Senhor para uma mulher, para uma igreja. Mas irmão Brana tinha que usar esta expressão. Ele tinha que expressar desta forma: ela tem o assim diz o Senhor. Como ele podia dizer ela tem o assim diz o Senhor e ser uma mulher, quando ele mesmo foi um pregador que diz fique calada nas igrejas? Como ela poderia ter o assim diz o Senhor? Então aquilo foi falado de uma maneira que Deus estava escondendo algo. E as pessoas hoje, nós viemos de grupos desta forma: a noiva fará isto, a noiva fará isto, a noiva fará aquilo. Estamos esperando que a noiva faça, mas não é a noiva. Irmão Brana, mas ele disse, mas Jesus também disse que a lei e os profetas duraram só até João. Não tinha mais profeta então? Aqui o irmão Brana diz, ela tem o assim diz o Senhor, mas não é ela. A Bíblia mostra que é ele. O irmão Brana depois mostrou que não é ela, é ele. Quando ele fala sobre o ministério dele, Jeová Jireh, terceira parte, parágrafo 100, ele está mostrando isso. Não é ela, agora é ele. Então tinha que ver que era um profeta, e esse profeta era William Brana. Naquele dia era ele. Aqui também, quando você ouve ou lê na mensagem do irmão Brana dizendo ela tem o assim diz o Senhor, não adianta você ficar esperando uma mulher, não adianta você ficar esperando numa igreja, num grupo de gente, porque Deus trata com o indivíduo, e Deus só dá o assim diz o Senhor a um profeta. É o profeta desde o princípio, foi o profeta que teve o assim diz o Senhor. Então a Bíblia mostra que foi João. Porque o irmão Brana diz que é a noiva? Porque o irmão Brana diz João é tipo da noiva, João representa a noiva, por isso ele diz que é noiva. Mas você vai ver pela Bíblia, é João, é uma pessoa, é a mensagem de uma só pessoa. Eu quero deixar sempre aberto isto, porque se houver alguém que traga uma mensagem melhor do que a que nós temos, eu vou levar aqueles que creem em mim para lá. Se tiver uma mensagem melhor.
Mas se não tem, enquanto não tiver, vamos ficar com o que nós temos, porque o que nós temos é melhor do que a primeira e segunda etapa. Eu não tenho que ir para a primeira e segunda etapa, eu não tenho que voltar para lá, porque lá não tem o que eu tenho aqui. Então, se não tem, vou ficar quieto aqui até que apareça alguma coisa melhor do que eu tenho aqui. Se não aparecer outra coisa melhor do que eu tenho aqui, então eu fico com o que eu tenho aqui. As pessoas dizem, mas você põe em dúvida. Você tem que ver desse jeito. Eu tenho dito, seu irmão José Brana, se ele tiver uma coisa melhor do que nós temos, nós vamos tudo para o irmão Zé Brana. Não tenho dificuldade. Se ele tiver, mas por enquanto só tem encontro de jovens, só tem coisa de primeira e segunda etapa muito antiga, e porque a mensagem não chega a ter uma substância, estão começando a ensinar, que é muito bom, mas estão começando a ensinar historinhas de Noé. Isso é o que está vindo dos Estados Unidos. Não vem selos, não vem trovões, vem arca, meu Deus do céu. Vem arca, vem desenho para criança. Não estou contra, não, mas é para mostrar que tipo de ministério tem. É um ministério antigo, é um ministério de história de Noé. Não é? Uns trouxeram a história de Brana até certo tempo aí. Deve ter vendido bastante livro, porque o povo gosta de saber de história. Então vende bastante livro. Agora você precisa ensinar seus filhos a historinha de Noé. Talvez não sabe até hoje. Quando os filhos já deveriam saber a história dos selos, dos trovões, do novo nome. Você sabe que selos, novo nome, isso tudo já está ficando na história. Já está chegando a hora do rapto. E nós já deveríamos saber estas coisas. Mas levou 40 anos para nós ficar sabendo de coisas que para o irmão Brana já era história no seu dia. O irmão Brana estava mostrando, quando ele pregou Senhores, esse o tempo, eu tenho ouvido alguns que vêm no Brasil e gostam de citar, Senhores, esse o tempo. Que mensagem? Que mensagem? É só interrogação, não tem resposta. As respostas estão nos selos, eles não querem. Senhores, esse o tempo? São perguntas, interrogações, mas os selos são respostas que eles deveriam. Irmão Brana disse, porventura será isso a terceira etapa, Senhor? Será isso os trovões? Agora não posso falar será mais. Isto são os trovões, são a terceira etapa, são o novo nome. Por quê? Aquilo já está se tornando história. Mas o povo está começando agora, vindo dos Estados Unidos, historinhas, meu Deus do céu, historinhas de Noé. Nossos filhos estão precisando saber da história de Noé, como se o mundo fosse agora acabar com água outra vez. Não é desprezando, mas é vendo a maturidade que estão. A maturidade infantil. E quantos estão ligados a isto apenas pelo personagem? Você deveria ligar-se na mensagem do profeta. Aquilo que William Brana ensinou e que nem a sua família estava participando de todas as revelações dos 7 selos naquele tempo. E ele estava ensinando, e os crentes que estavam ouvindo não estavam percebendo o que estava acontecendo, porque ele mesmo disse em perguntas e respostas sobre os selos, que o que estava acontecendo aquela semana, eles não estavam sabendo daquelas coisas, inteirando-se daquelas coisas. Estava acontecendo, mas eles não estavam sabendo. E ainda diz, é bom que não saiba. E ele fala isso, e é bom que não saiba. Isso daí, irmão Brana, mostra claramente que um povo
em algum lugar, teria que saber. Como que os Estados Unidos não iam saber se o maior profeta, a revelação maior da Bíblia, veio nos dias da voz do sétimo anjo? É porque esta revelação teria que chegar até nós aqui no Brasil. Irmão Branham tinha vontade de vir, mas não veio no Brasil. Mas ele está aqui através da mensagem. Se você faz um trabalho de cura divina, você não vai mostrar para nós que Branham está aí, não. Eu quero mostrar para você que o William Branham está aqui através da mensagem, através da revelação. Eu não estou dizendo para você que o William Branham está aqui como espiritismo. Estou falando da mensagem. Da mensagem. Agora sim, eu sei o que é sua mensagem. Antes eu pensava que cura divina era a mensagem dele, discernimento era a mensagem dele. Até que eu aprendi que isso não é a mensagem dele. Ele diz, não é a minha mensagem. Mas a abertura dos selos era a mensagem dele. A revelação dos trovões era a mensagem dele. Então, a igreja precisa amadurecer. Não volte ao tempo de criança. Daqui a pouco vocês têm que ficar aprendendo historinha de Noé, historinha de Moisés. Vocês perdem rápido. Vocês estão atrás de história. Porque não pega a última que aconteceu, os últimos acontecimentos. Quem é que poderia escrever, trazer em desenhos para nós Deus vindo no Monte Pôr do Sol, a vinda do Senhor? Quem sabe eles farão daqui para frente agora para poder nos atacar? Estamos dando uma orientação. Faça em quadrinhos, em desenho, para nós, o ministério de William Branham, a abertura da palavra, a vinda do Senhor no Monte Pôr do Sol. Quando o irmão Branham virou aquela fotografia, ele disse, é Jesus. Eles dizem que não. A Bíblia, o irmão Branham mostra, é Jesus. A Bíblia diz que é o ministério do Filho do Homem. E o irmão Branham veio e disse, é Jesus. Jesus veio e desceu em carne humana entre eles. Só que eles pensavam que teria que chamar Jesus. Não. Jesus em carne humana chama Branham. Quando ele desceu em carne humana, ele não desceu com o antigo nome de redenção, porque já havia cumprido este papel. Ele desceu com um novo nome para o vencedor. Isto é para o vencedor desta última era. Ele não só assenta no trono. O que adiantaria me assentar no trono com ele sem saber o que ele é? Crendo que ele é duas pessoas, crendo que tem um pai maior e um filho menor. Que adiantaria? Eu nunca ia sentar no trono. Que adiantaria pensar em sentar no trono esperando o irmão Branham retornar para revelar o que a Bíblia diz que nos dias da voz do sétimo anjo já foi revelado. Eu estaria perdendo o meu tempo. Mas quando nós cremos, como nós estamos crendo agora, é a mesma mensagem do irmão Branham. Se eles quisessem a ressurreição do irmão Branham, eles deveriam dizer assim, ó, já chegou, é a mensagem. A mensagem estava sepultada. Branham morreu e a mensagem foi sepultada. Mas no ano 2000, a mensagem ressuscitou e trouxe para nós tudo aquilo que nós não sabíamos. A coisa está aqui toda revelada, porque foi nos dias da voz do sétimo anjo. Amém. Então eu vou, o 302, o desvelar. Moisés e Paulo escreveram a Bíblia através da coluna de fogo. Foi por isso que vocês vêem na cabeça do irmão Branham esta coluna de fogo. Porque dessa feita não veio, a coluna de fogo não veio escrever. Nem os 7 trovões. A coluna de fogo não podia escrever. Porque na Bíblia está escrito que ninguém pode aumentar, nem diminuir, sem perder os direitos da árvore da vida e da cidade santa.
Então, a coluna de fogo no tempo de William Branham não veio para escrever o que eles pensavam. Possivelmente, os 7 trovões será o 23º capítulo de Apocalipse. Falavam para o irmão Branham. Diz, não, não pode. Então, o que é isso? Aquelas revelações já estavam tudo ali, pregada nos 7 selos, e eles não tinham percebido ainda. Eles esperavam, será, irmão Branham, esta revelação para ser dada a algum homem? Ele diz, não. Está tudo revelado lá. Os 7 selos declararam o que isto era, o que os trovões eram. Eles estavam esperando um homem. Não é para ser dada essa revelação dos 7 trovões. Um homem diz, não, está tudo revelado lá. Foi na mensagem o desvelar de Deus. Ele diz, está revelado lá. Onde? Nos 7 selos. Mas eles não viram Deus escondido. Deus sempre está escondido. Ele foi revelado, mas ele está escondido. Você não vê a mesma coisa hoje? Deus está revelado, mas ao mesmo tempo ele está escondido dos sábios, dos inteligentes, mas ele está revelado aos pequeninos. Amém, amém. Eu quero mais uma pincelada. Tem gente que crê por um tempo, diz o irmão Branham, e tem gente que não crê de jeito nenhum. 264, só alguns tópicos. Por isso, aí forma o crente verdadeiro, que crê, o incrédulo que já sai fora. Mas o manufaturado é aquele que vem. Seria bom eu ler esse pedacinho, né? O que o manufaturado fica fazendo no nosso meio? Vamos ver aqui o que o manufaturado faz no nosso meio. Porque o crente crê, fica firme. O incrédulo vai embora. O incrédulo não dá trabalho. Diz, olha, não quero isso não, tchau. E vai embora. O problema é o outro. O problema é aquele espião que fica aqui dentro esperando alguma coisa. Ele está esperando. Deixa eu ver aqui o parágrafo. É 264. Por que essa folha não está aqui? Perdi a folha? 264. Deve ser essa daqui que está aqui, ó. Ela está em outro lugar, meu. Essa, o crente, quando sai do lugar, encontra ele fácil. Ele diz assim, ó, alguns não crerão de maneira alguma. Alguns crerão por um pequeno tempo. Será que você está arrolado a isso? Alguns crerão por um pequeno tempo. Já não estou falando mais de primeira e segunda etapa. Estou falando da terceira etapa. Alguns crerão por um pequeno tempo. Como os discípulos, os 70. Eles o seguiram, muitos deles, os 70 o seguiram por anos. Para quê? Vamos ficar quieto aqui, que nós ficando quietinho, camuflado no meio desse povo, fazemos de conta que a gente crê. Sabe o que vai acontecer? Simplesmente para descobrirem se eles podiam encontrar algo nele. Eles ficam, mas na expectativa de encontrar uma falha. Esse é o pior crente que tem, que é o manufaturado. Ele diz que crê, mas ele é manufaturado. E ele fica esperando uma falha. Deu uma falha num diácono, deu uma falha no pastor, deu uma falha na família. Ele diz, lá. Ele toma tudo aquilo como um empecilho para atrapalhar outras pessoas. Mas ele fica ali até esse tempo. Nós não podemos acompanhar esse tipo de crente, tipo de gente no nosso meio. Quando você perceber que tem aqueles que estão só espiando, eles não creem, só espiam.
Não é um visitante, não. O visitante ele vem para ouvir, não dá para entender, ele vai e volta outra vez. Mas o manufaturado, ele é Judas Iscariotes mesmo. Ele fica ali como sendo um dos 12. É verdadeiro. Ele fica ali, você olha ali, ele ora, paga até dízimo. Sim, tem hora que preocupa. O que o pastor está fazendo com os dízimos? É o Judas. Onde ele está aplicando isso? Como se fosse da conta dele. Mas não é da conta dele. Entende? Mas ele fica ali e fica esperando. Deixa eu ver. Ele trocou de carro esse ano. Comprou um boi. O Judas está na igreja para isso. A hora que você vê esse espírito chegar perto de você, ou falar na sua boca, você já diz: Judas, sai de mim, Satanás. Preocupado com o que não é de sua alçada. São esses espíritos que estão aí. E esses espíritos nunca vão para frente. Judas falou até de Jesus: para que esse desperdício? A mulher estava ungindo Jesus para a morte. E ele não tinha nada para ungir Jesus para a morte. Para que esse desperdício? Achando que a mulher estava desperdiçando perfume, unguento. Tem hora que ele pensa que você está desperdiçando também. Você está gastando com você. Aquilo está sendo feito para a sua família. Aquilo é seu. Aquilo te pertence. Já pensou bem o seu vizinho ficar de olho? Ele comprou um carro novo. O que ele está fazendo? O que ele faz? Já pensou bem os vizinhos todos preocupados com você? Que você está melhorando de vida. Olha lá, roupa nova. Roupa nova. Eu não vejo esse indivíduo trabalhar. Como é que tem roupa nova? Eles ficam sempre na espreita. Esses são os Judas na igreja. Porque se tem Deus escondido, tem Satanás também. Deus está escondido no irmão. Satanás está escondido no irmão. Através dos nossos feitos, das nossas palavras. Eu vou fazer o que me cabe, o que é da minha parte eu faço, porque eu não tenho nada a ver com o que o outro deve. Então eu não tenho nada a ver com o que ele tem também. Eu não tenho nada a ver com o que ele deve. Então eu não tenho que me preocupar com o que ele tem. Deixa ele ter. E quanto mais ele tiver, é melhor, que ele não vai pedir emprestado para mim. É melhor fazer isso daí. Os pais, vou ter que mexer um pouquinho. Os pais, toma cuidado. Agora, filho, você não vai gostar de mim. Parentes, você não vai gostar de mim. Mas os pais, os aposentados, toma cuidado. Vocês amam demais os filhos, que vocês fiquem endividados. Ama demais o filho, quer tirar um dinheiro. Pai, vai tirar na sua aposentadoria. Vão tirar. E o pai do coração bom, vai lá. Mais um financiamento. Não estou dizendo que você não possa fazer. Estou só te dando uma noção para não afundar. Você pode até fazer. E sempre chega os mais perto e ele quer dar uma mordidinha em você. E um morde no seu salário mínimo, você faz um financiamento, 30%. Outro vem e morde mais 30%. Eu não sei como que eles estão fazendo hoje, que diz que não podia fazer isso. Você não pode tirar muito, emprestar muito dinheiro daquele salário, porque fica tudo ali no banco. O banco não perde. Quem perde é o assalariado, é o aposentado que perde, e muitas vezes por amor aos filhos. Eu tenho percebido gente que ama os filhos e que o dinheiro está acabando, não está tendo quase para receber por mês.
E tem 3 anos ainda para pagar. Então vai sofrer 3 anos. Eles fazem estes empréstimos consignados e vai. Você que trabalha com empréstimo agora, diz, pastor, você está mexendo comigo. E quanto mais faz, melhor é para alguns. Mas a pessoa, o aposentado, vai sofrer daqui a uns tempos. Faça o que for necessário. Meça aquilo direitinho. Porque senão você vai perder depois. Se com 600, 800 não está dando, e depois que vai caindo, daqui você vai ficar com um pagamento de 200, de 300. E aí? Vai dar? Aí, o pastor, ora por mim. Para quê? Estou devendo. Não, irmão, você deveria pedir oração para mim e um conselho antes de emprestar dinheiro. Depois vocês querem que. Aí vocês ficam desesperados, Deus tem que dar jeito. Deus não vai dar jeito, não. Você fez a coisa errada. Você que não crê, você é ignorante. Eu não creio nessas coisas mesmo. Só trabalho com dinheiro que é meu. Não trabalho com dinheiro dos outros. Dinheiro dos outros, pega aquele pouquinho, você come hoje, come amanhã, é aquele pouquinho seu. Mas se você pegar dos outros, depois vai minguar a sua feira. Não sei como é que vocês chamam aqui. Vai minguar. A hora que vai fazer compra, já não pode comprar muita coisa, porque já aplicou o dinheiro em muitas dívidas. Cadê? Você vai sofrer. A gente tem isso no ministério, e as pessoas depois vêm pedir oração, que é uma solução de problema. Fala, meu irmão, a oração que eu faço e a solução do seu problema não deixa ninguém pegar empréstimo consignado na sua conta. Não deixa, certo? Eu não deixo. Cada um tem que trabalhar assim. Se você é Deus e Deus está escondido em você, você tem que ter sabedoria. Como é que pode dizer Deus está em mim e eu fazendo tudo negócio errado? Como Deus está em mim? Eu não tenho orientação. Não vou ao pastor antes do problema, só vou depois. Na hora de namorar, é difícil pedir oração. Meu coração por tigela. E aí vai e gela mesmo. Gela. Aí depois, fulano casou. Nem fiquei sabendo. Aí vem o problema. Aí eu fico sabendo. Aí ficamos sabendo que não está dando certo. Não está dando certo. Você não fez certo. Você quer que vai dar certo? Não pode dar certo. Você tem que fazer certo. Orar para esse casamento, orar para esse namoro. Você namora uma pessoa do mundo, você quer que dá certo? Já vou te avisar, não dá. Que união tem Cristo e Belial. Então não dá certo. Não, mas eu vou ganhar ela. Você vai ganhar ela agora. E se ele ou ela gostar de você, faz de tudo. Você tem que ir na igreja. Vou sim. Roupa comprida. Põe sim. Depois que casa, corta tudo. Não permanece na palavra. Só mostra um tempo crente. Depois não vai mais. Muita gente enganada. Eu admiro ainda irmãos e irmãs que já tiveram um casamento errado, porque casaram com incrédulos lá atrás, agora já está tudo rebentado, quer casar outra vez, começa a arrumar incrédulo outra vez. Você tem juízo? Não tem. Quer me dizer que Deus está escondido aí? Não está. Faça a coisa certa.
casando dentro da igreja, com crentes que vai na igreja todo dia, você ainda fica decepcionado. Todo dia. Chega uma hora que você diz, meu Deus, o que eu arrumei? Não tem jeito mais. Me dá força para que eu carregue a minha cruz até que a morte me separe. Não é parar, não. Você pode ficar decepcionado. Quantas pessoas que casam e não esclarece a natureza para o outro, depois que casa começa a manifestar tudo. Começa a comer junto, o salzinho junto, né? Beber aguinha junto, dormir junto. E aí que ela começa a perceber que ele dorme junto, mas não toma banho. Fala, mas o que é isso? De primeiro você ia cheiroso lá em casa, mas era só o perfume, só o desodorante. Sempre camuflando, eu estou falando de pouca coisa. Vocês não vão achar ruim também não, que o banho foi feito para dar saúde também, certo? Isso é bom, limpeza, vida espiritual. Quando você pensa em vida espiritual, santificação quer dizer limpeza. Por que não limpeza no físico? Não, é só no espírito. Não existe isso. Tem que começar aqui. Você tem que saber dessa de fora primeiro, que se faz para receber uma limpeza lá dentro, para saber que o sangue de Jesus Cristo já te purificou de todo o pecado. Precisa disso, cada um de nós. Vocês não bateram palma porque tem uns que ficam sem tomar banho, não. Foi por causa do sangue de Jesus Cristo mesmo. Foi, amém. E senão é que você chega em casa, sua companheira, seu companheiro, agora que você vai ver comigo, bate palma aqui agora. Na hora que chega em casa. São coisinhas na vida que as pessoas não percebem e que vai acabando o casamento, vai distanciando. E cada dia você tem que aproximar mais da pessoa amada. Você precisa aproximar. Se afastar vai piorar. Tem que aproximar mais da pessoa amada, e aproxima mesmo. Aquilo ali é Deus em você. Como Deus quer aproximar da igreja. Deus quer ter um ato com a igreja. E a igreja diz, não. Hoje não, estou com dor de cabeça, com tonteira. Já pensou? Aí o que Deus diz? Vem cá que eu te curo. Eu oro por você. Não é o que tem acontecido muitas vezes nos casamentos, tanto o homem como a mulher também, dá esses defeitos, e eles não percebem que o casamento vai acabando. Agora quem está pregando isso para você é um velho, entendeu? Vocês que são jovens, na flor da juventude, como é que chama aquilo? É adolescência, mas eu estava querendo que você falasse outra coisa. Testosterona, os hormônios, porque nós os velhos já vai acabando os hormônios, e tem velho aí dando problema que quase não tem hormônio, aí perde a vergonha de ter uma família, que aquela família que era abençoada, agora já vê um homem mais velho fazendo a coisa errada, a mulher mais velha fazendo a coisa errada, a que deveria dar exemplo não está dando exemplo mais. E como é tempo de nós, os crentes, na última hora, nós estamos aqui como aqueles crentes novinhos, cheios de poder da palavra. Não é testosterona do sexo, não. É poder da palavra. Para você poder unir mais com Cristo, unir com esta palavra, dizer, Senhor, eu te amo. Agarra em Deus pela fé. Passa a noite com Ele. Passa o dia abraçado em sua palavra. Tem gente por aí que escuta mensagem, lê mensagem de Mombrana, escuta CD do Mombrana, e nosso CD, e CD de outros pastores que eles creem, eles escutam dia e noite. Você está abraçado em Deus, você está abraçado na palavra. Isso é sentir caloria espiritual.
você vai se tornar cada dia um crente melhor. Você não vai enjoar daquilo. Você vai sentir melhor. E quando não tiver aquilo, você vai sentir falta. Só um choquinho para nós terminar. Tem que terminar. Mas você não pode elogiar um do outro. Quando não quer nem encostar um no outro. Vocês não podem ser assim. A vida cristã tem que permanecer o casal cristão. Eles têm que permanecer unidos. Não pode afastar um do outro. Isso vai te levar ao divórcio. Vai levar o seu marido a arrumar outra. Vai levar a sua mulher a arrumar outro. Você não tem que afastar. Você tem que ter um aconchego melhor. Você tem que aproximar mais. Você tem que falar mais, dialogar mais com a pessoa. Expor sua natureza, sua vida. Porque nós, os homens, nós somos mais secos. Precisa jogar muita água em nós. O homem é mais seco. A mulher se abre mais, ela fala mais. Se for para falar que ela ama, ela fala logo. O homem fica rodeando. É difícil ele falar eu te amo. Parece que ele não é homem quando ele fala eu te amo. Certo? Então você deve aprender isso. Elogiar a pessoa amada, elogiar. Tem hora que você brinca com a pessoa amada. Brinca, mas elogiar a pessoa amada, você tem que saber que as pessoas gostam disso. Até nós, os velhos. Passa a mão na cabeça do velho. Aí a mulher aprende. Aquilo fica em paz. Dá um refrigério. Mas se você vê só aquela velha resmungona, Maria, você está doido. José, cala a boca. Não vai adiantar. Você viu o que foi, bem? Não, era para o tempo que eu era moça, que eu era moço. Não, é para o tempo da velhice. É para o tempo quando a gente já está acabando com a vida. E a gente ama um ao outro até que a morte separa. Faça isso. Essa é a vida cristã. Deus está escondido em você. E Deus é amor. Deus é amor. Deus não é ódio. Se você falha, não pense que você chega a Deus e Ele te encosta. Não, Ele se aproxima. É que Ele se aproxima de mim e de você, porque Ele quer demonstrar que Ele nos perdoa e que Ele está ali para nos ajudar. Se você sai e tem alguma coisa errada, algum pensamento errado, volte para casa e peça a Deus. Ame mais seu marido, ame mais sua mulher, ame mais a Jesus Cristo. Eu não vou mexer muito mais com isso. Isso daqui são coisas apenas para mostrar que nós, como cristãos, precisamos nos aproximar mais de Deus. Eu quero terminar aqui agora o parágrafo que tenho para ler para você, onde o irmão Brana mostra o novo nome. Estava vendo aqui, o novo nome estava escondido. E sabíamos do nome e não sabíamos do novo nome. O novo nome estava escondido. Deus estava escondido com o novo nome. Deus escondeu com o novo nome em William Branham. E agora você pode chegar e ver esse novo nome, ser agradecido a Deus por este novo nome que Ele já deu a você. Você não é como os demais. Um é batista, metodista, assembleia e assim por diante. Esses não são nomes que permanecem. Esses acabam. Mas tem um nome que está em você, que você pegou no batismo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Logo em seguida, você ficou sabendo que esse nome, no qual Ele te batizou, Ele já estava dentro de outro homem. Deus escondido em outro homem. Deus estava escondido numa coluna de fogo. Deus escondeu. Olha, no tempo de Abraão,
não era ainda carne. Já? Que é isso? Então agora que eles estão cansados. Agora que estão cansados. Mas Deus veio de espírito, teofania e carne. Em cada uma destas coisas ele estava escondido. Como espírito você não vê. Como teofania, ele aparece raramente para alguns, como apareceu para Abraão. Mas teve um dia que ele se fez carne. Foi isso que Deus veio agora para o novo nome. Novo nome para nós era como espírito, você não sabia nada. No tempo do irmão Brana, o novo nome era como estar numa teofania. Não estava sendo dito ainda o novo nome, mas quando ele entra na noiva, aquilo está em carne. Entende? Quando chega no tempo da noiva, esse novo nome está em carne. Por que irmão Brana não podia falar? E por que nós podemos falar? Porque agora está em carne. Você está participando disso. Você está casado com um novo nome. Você não está apenas casado com o nome. Você casou com um novo nome porque ele mudou de nome e você também. Amém? Toma isso. Deixa Deus esconder em você o que o mundo não pode ver. Eles vão criticar do novo nome, mas o novo nome está em você. Deus com um novo nome na sua vida. Obrigado, Senhor, por mais este momento que passamos em sua presença. Ajuda este povo e os abençoe com fé viva na sua palavra, que eles possam expor ao mundo que o Senhor está neles e que estamos casados com o Senhor, estamos casados com a sua palavra e que o mundo não tem mais nada em nós. Já estamos casados. O mundo não tem nada a ver conosco, estamos casados, não somos solteirinhos, não, nós estamos casados, nós estamos comprometidos. Obrigado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.